Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos 8º anos com o professor Hinaldo. Então vamos para o que interessa. E aí galera, preparados para um novo assunto? Nosso assunto de hoje é equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vejamos um problema que se resolve por uma equação com duas incógnitas. Emília comprou uma caneta e 2 lápis por R$10. Como é que eu representarei matematicamente esse problema? Indicaremos a caneta por X e o lápis por Y. Se eu comprei uma caneta e 2 lápis, eu posso representar da seguinte forma: uma caneta X mais 2Y no lápis é igual a R$10, ou seja, temos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E agora vamos ver como representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas de forma geral. Podemos dizer aqui, deixe-me pegar aqui o nosso apontador, podemos dizer de forma geral que uma equação do primeiro grau pode ser reduzida a uma equação da forma ax mais by igual a c, onde o a, o b e o c são números reais, chamados de coeficientes numéricos, com a e b diferentes de zero. Por que o A e B tem que ser diferentes de zero? Porque se você tiver ou A ou B zero, você deixará de ter uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O C pode ser zero, mas o A e o B não, senão você não terá uma equação com duas incógnitas. Pessoal, nós vimos aí como é que se forma uma equação do primeiro grau com duas incógnitas para resolver alguns problemas. Posteriormente, nós aprenderemos a resolver problemas do primeiro grau que envolvem sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas e duas equações através de equações. Você vai ter a primeira equação e a segunda equação. E teremos alguns métodos de ensino para que você possa conseguir resolver problemas tipo eu tenho galinhas e coelhos, galinhas e cabras. Quantas galinhas e quantos coelhos ou quantas cabras nós teremos na nossa fazenda? Esse tipo de problema que nós tradicionalmente já vimos dentro da matemática. E agora veremos algumas situações em que usaremos dentro de uma atividade problemas que envolvem a equação do primeiro grau com duas incógnitas. No primeiro problema diz o seguinte: escreva uma equação que represente o perímetro de um retângulo de lados x e y. O retângulo ele é um quadrilátero que tem 2 pares de lados congruentes, ou seja, ele vai ter 2 pares de lados iguais. Vou desenhá-lo aqui para auxiliar você aí. Você vai ter esse lado igual a esse outro lado. Poderei chamar esse lado de x e o outro que é igual a ele de x. Agora vamos formar o retângulo com a construção. Chamaremos esse lado de y. Pessoal, não precisa ficar perfeito aqui. Por quê? Porque nós não temos os recursos aqui para que isso fique perfeito. Y. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Eu costumo brincar com meus alunos que eles não sabem com incógnitas, mas sabem com frutas. Relembrando o Chaves: uma maçã mais uma maçã, 2 maçãs, ou seja, 1x mais 1x, 2x. Uma banana mais uma banana, 2 bananas. 1y mais 1y, 2y. Então, aqui eu já poderia montar a minha equação do perímetro. Ou seja,
Quantos x eu tenho aqui? 2. Quantos y eu tenho aqui? 2. Então, isso seria a equação que eu poderia obter através deste perímetro, com duas incógnitas, logicamente, esta equação. Vamos para o segundo problema. Escreva uma equação que represente o comprimento x de um retângulo, excedendo sua largura em 9 centímetros. Ou seja, esse lado aqui do retângulo vai exceder essa altura em 9. Então eu poderia chamar esse ladinho de x, estou usando a primeira figura do primeiro problema para representar. Chamaria esse lado de x e esse de x mais 9. Ou seja, esse lado seria 9 vezes maior que esse. E aí você só representaria o lado, ele não está pedindo o perímetro. Vamos para o problema de número 3. Escreva uma equação que represente o total de 20 lançamentos de dardos. Julinho acertou no alvo X lançamentos e errou Y lançamentos. Aí você vai representar aqui uma equação com duas incógnitas, em que ele acertou X mais, aliás, X menos Y, porque você vai ter o número de acerto menos o número de erro. Ou então poderia ser você somando, você vai ver se vai utilizar a soma ou a subtração aqui. E o total de lançamentos foi quanto? 20. Fala-se em total, vai ficar na sua cabeça. Será que eu farei uma subtração ou uma adição? Vamos para o quarto problema. Escreva uma equação que represente no tiro ao alvo, ganhando 5 pontos em cada um dos X acertos e perdendo 3 pontos em cada um dos Y tiro errados. Ora, que você vai perder. Julinho fez 68 pontos, então, ganhando 5 pontos, você colocará 5x e perdendo 3 pontos em cada um dos Y tiro errado. Então você vai ter 3y e vai totalizar 68. Aí eu pergunto a você, você vai utilizar uma adição ou uma subtração para formar a sua equação? Quinto e último problema. No sítio de Pedro há X galinhas e Y porcos, em um total de 140 pés. Escreva uma equação que represente essa situação. Ele falou em pés. As patas dos animais, ou seja, a galinha tem 2 pés, você já poderia dizer que era 2x. E os porcos têm quantas patas? 4, então 2x, 4y igual a 140 pés. Qual sinal você colocaria aqui nessa equação? Adição ou subtração? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Estamos finalizando mais uma videoaula de matemática. Espero ter ajudado e tirado suas dúvidas. Teremos aula no Google Meet esclarecendo melhor estes assuntos. A atividade do livro da página 51 das questões 1 e 2, vocês farão como fiz acima, ou seja, são 2 questões, mas elas vão ter itens, eu enumerei esses itens. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.